Nesse vídeo vamos abordar 15 fatos pouco conhecidos sobre os cangaceiros. 1. Relação com os coronéis durante o período imperial e o início da República. A negligência do Estado com o sertão nordestino aumentou a violência e a falta de fiscalização, dando aos coronéis um poder regional quase soberano. Essa situação gerou uma relação complexa com os cangaceiros, que, embora combatessem alguns coronéis, também mantinham alianças com outros para benefício próprio. 2. O crime quase compensa a adesão ao cangaço era, para muitos, uma alternativa à pobreza e à exploração pelos coronéis. Embora a violência não fosse o principal atrativo, a vida no cangaço oferecia riquezas, liberdade e respeito, criando um senso de justiça pessoal e um escape da opressão. 3. Frieza e sangue entre os cangaceiros. A violência era frequente, com métodos de execução que exigiam frieza e brutalidade. Embora violentos, os cangaceiros eram também conhecidos pelo espírito alegre e pela música, que os acompanhava nas jornadas pela caatinga. 4. Opiniões polêmicas. O cangaço sempre dividiu opiniões. Alguns viam os cangaceiros como Robin Hoods do sertão, enquanto outros os consideravam assassinos. Lampião, por exemplo, era admirado e odiado em igual medida, visto como bandido por uns e herói por outros. 5. O escudo ético. Para muitos sertanejos, os cangaceiros não eram apenas criminosos, mas homens valentes que lutavam contra a opressão dos ricos. O escudo ético que envolvia os cangaceiros justificava suas ações como um meio de expropriar os poderosos e combater as injustiças sociais. 6. As volantes eram treinadas como os cangaceiros para combater os cangaceiros. Os estados do Nordeste criaram forças policiais especiais, as volantes, treinadas nas mesmas técnicas dos cangaceiros. Algumas volantes eram formadas por ex-cangaceiros que mudaram de lado em troca de benefícios financeiros. 7. O boato de que Lampião lutou contra Prestes. Um boato da época dizia que Lampião teria enfrentado a Coluna Prestes, movimento militar revolucionário. No entanto, essa aliança nunca aconteceu. Foi apenas um plano frustrado do governo para tentar controlar o cangaço. 8. Baile perfumado. Em um ambiente onde o banho era raro, Lampião tinha o hábito de usar perfumes caros e importados, criando uma combinação marcante com o cheiro de suor e brilhantina. Esse hábito tornou-se uma das características peculiares dos cangaceiros. 9. Benjamin Abraão. O documentarista do cangaço, o jornalista libanês Benjamin Abraão, foi responsável por registrar em fotos e filmes o cotidiano do bando de Lampião. Ele conseguiu a confiança de Lampião devido à sua relação com o padre Cícero, o que facilitou seu acesso ao grupo. 10. O fim da era. O cangaço foi gradualmente exterminado pelo governo Vargas, na década de 1930, com técnicas de combate mais eficientes e o fim do apoio de coronéis corruptos. A morte de Lampião e Maria Bonita, em 1938, marcou o declínio definitivo do movimento. 11. Influência da religião. A devoção ao padre Cícero era comum entre os cangaceiros, especialmente em Lampião. Ele e muitos de seus seguidores consideravam o religioso um protetor, reforçando a ligação entre a fé e o movimento do cangaço. 12. Mulheres no cangaço. Ao contrário do que muitos pensam, as mulheres também integraram o cangaço, como Maria Bonita, companheira de Lampião. Elas eram treinadas e participavam das batalhas ao lado dos homens, ajudando a quebrar estereótipos de gênero da época. 13. Símbolos e trajes característicos. Os cangaceiros usavam trajes e adornos característicos, como chapéus com emblemas e roupas decoradas. Esses elementos visuais ajudavam a criar uma identidade única e diferenciada, que ainda hoje é lembrada no imaginário popular brasileiro. 14. Código de conduta próprio. Os cangaceiros seguiam um código de conduta que incluía punições severas para aqueles que traiam o grupo ou desrespeitavam seus valores. Esse código mantinha a disciplina dentro dos bandos, reforçando o senso de lealdade. 15. A figura de Corisco. Corisco, também conhecido como Diabo Louro, foi um dos principais cangaceiros após Lampião. Ele continuou com o cangaço mesmo depois da morte de Lampião, sendo um dos últimos grandes nomes do movimento antes de ser morto pela polícia em 1940.